a Força Aérea dos Estados Unidos, United States Air Force, e a Força Aérea Russa, Voyeno-Vozdushny Sily, são duas das mais poderosas do mundo. A classificação global os posiciona como rivais, mas a verdade é que essas duas forças não poderiam ser mais distantes e diferentes. Na verdade, a United States Air Force e a Voyeno-Vozdushny Sily compartilham apenas o próprio céu. Agora, muitos podem presumir que a maior diferença está no tamanho e nos recursos, e claro, os Estados Unidos da América superam a Rússia em ambos. O orçamento da United States Air Force é impressionante e sua frota é incomparável. No entanto, a distinção genuína entre tais forças é consideravelmente mais complexa. Isso define como eles lutam, se preparam e até mesmo pensam. E essa é a diferença que vai explodir sua mente. Vamos começar com um pouco de história para entender de onde essas forças vêm. A Força Aérea Russa, a mais antiga das duas, foi estabelecida em 1912 como o Serviço Aéreo Imperial Russo. Após a Revolução Russa e a ascensão da União Soviética, o serviço aéreo tornou-se as Forças Aéreas Soviéticas. Foi também quando esta força aérea começou a focar em números massivos e força avassaladora. Após o fim da União Soviética, a Rússia reorganizou sua força aérea, priorizando a projeção de poder e defesa do território. Hoje, essa força é oficialmente conhecida como Voyeno-Vozdushny Sily Rossi, de onde vem a sigla Voyeno-Vozdushny Sily. Em 2015, passou a integrar as Forças Aeroespaciais Russas, medida que uniu a Força Aérea com as unidades de defesa espacial e de mísseis. A Força Aérea dos Estados Unidos da América nasceu oficialmente em 1947, embora suas origens remontem a 1907, quando foi formada pela primeira vez como parte do Corpo de Sinal do Exército. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América reconheceram a importância de uma força aérea independente, dado o papel global da aviação. Hoje, a United States Air Force se concentra na supremacia aérea, inteligência global, mobilidade rápida e ataques globais, garantindo os Estados Unidos da América militar domina em qualquer lugar do mundo. Altamente organizada sob o Departamento da Força Aérea, opera com tecnologia de ponta e doutrina estratégica. A United States Air Force também opera a frota mais grande e avançada do mundo, apoiada pelo maior orçamento militar do mundo. Embora não seja o principal fator, o tamanho e os recursos desempenham um papel enorme na superioridade da Força Aérea Americana em relação à russa. Essa é a primeira diferença entre as duas forças aéreas que analisaremos. Para essa comparação, usaremos os números de 2024, contudo, você logo verá que a real diferença não está nos números. Não é nem sobre quem tem mais jatos, é sobre o tipo de jatos e como eles são usados. Comecemos com o inventário ativo total dos dois países. Segundo o Diretório Mundial de Aeronaves Militares Modernas, os Estados Unidos da América, a Força Aérea operava um total de 5.189 aeronaves. O total da Força Aérea Russa é de 3.652. Esses números variam conforme a fonte, mas costumam ser consistentes na maioria dos relatórios. Os números abrangem diversos tipos de missões, desde ataque e logística até operações especiais e suporte geral. Somente ao analisar esses tipos de aeronaves em detalhes, as reais diferenças começam a aparecer. A disparidade orçamentária entre essas forças também fica evidente. O orçamento da Força Aérea dos Estados Unidos da América para o ano fiscal de 2024 foi de cerca de 185 bilhões de dólares. Essa figura inclui os orçamentos de operação e manutenção, pessoal militar, e pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação. Essa figura também é maior que o orçamento militar total da Rússia para 2024, que foi de cerca de 103 bilhões de dólares. Isso mesmo. A United States Air Force sozinha opera com um orçamento quase o dobro de todo o exército russo. Vejamos como essa discrepância se reflete em suas frotas e capacidades operacionais. Uma análise mais detalhada dos tipos individuais de aeronaves deve ser muito reveladora. A Força Aérea dos Estados Unidos da América possui uma vantagem considerável em jatos de combate, com uma frota maior e tecnologia mais avançada. Em 2024, os Estados Unidos da América possuíam 1.442 aviões de combate, que incluíam alguns dos jatos mais avançados e caros do mundo. O mais notável é o F-35 Lightning II, um caça multiuso de quinta geração que custa cerca de 109 milhões por unidade.
Estreando em 2006, este jato é capaz de realizar combate ar-ar e ar-terra com capacidades furtivas que o tornam quase invisível ao radar inimigo. Em 2024, a Rússia operava 1.188 aeronaves de combate em comparação. No entanto, este número incluiu apenas 22 Sukhoi Su-50 e 7 operacionais, que é a resposta da Rússia para o F-35. O Su-57 é o primeiro avião militar russo com tecnologia stealth, revelando uma diferença significativa entre a United States Air Force e a Voyeno-Vozdushnaya Sily. A Rússia ainda não dominou verdadeiramente a arte do stealth. Apesar do Su-57 ter sido projetado para competir com o F-35 americano, especialistas afirmam que suas capacidades stealth ainda estão aquém dos padrões das aeronaves dos Estados Unidos da América. A seção transversal do radar do Su-57 continua sendo um grande ponto fraco, determinando quão detectável a aeronave é. Tão fraco que muitos analistas acreditam que o Su-57 pode nem mesmo ser um verdadeiro caça stealth. Portanto, alcançar verdadeira furtividade exige mais do que apenas rotular a aeronave como stealth. Lembre-se, a tecnologia stealth revolucionou o combate aéreo por si só. A capacidade de operar quase indetectável pelo radar é um divisor de águas, permitindo que os jatos infiltrem as defesas inimigas facilmente. A incapacidade da Rússia de aproveitar ao máximo essa tecnologia revolucionária mostra que o país não possui infraestrutura e recursos para competir no mesmo nível. A Rússia tem uma tendência de tentar igualar as capacidades aeronáuticas dos Estados Unidos da América, porém fracassando, não se restringindo apenas à tecnologia furtiva. A maioria dos caças da Rússia está pelo menos um passo atrás dos americanos. Além do F-35, a frota de caças da United States Air Force inclui o F-20 e 2 Raptor F-16 Fighting Falcon e o F-15 Eagle, todos com modernas capacidades de superioridade aérea e ataque. Mas essa frota não é projetada apenas para combate aéreo. Ela é projetada para operações multidomínio que incluem coleta de inteligência. Os Estados Unidos da América também levam vantagem em sistemas integrados, com seus caças operando em perfeita sinergia com outras plataformas como bombardeiros e aeronaves de vigilância. A Rússia também possui caças muito capazes, mas não nos interprete mal. Pegue o Su-27 e o Su-35 como exemplo. Essas aeronaves são conhecidas por sua agilidade, velocidade e fortes capacidades de combate aéreo. Essas características permitem que eles se destaquem em cenários de combate tradicionais, porém, não possuem a adaptabilidade e alcance das plataformas aéreas modernas dos Estados Unidos da América. Então, enquanto os caças russos podem competir com seus equivalentes americanos em cenários ultra específicos, eles não conseguem fazê-lo nos ambientes operacionais mais amplos e dinâmicos em que a United States Air Force se destaca. Discrepâncias similares são observadas nas frotas de bombardeiros dos dois países. Os Estados Unidos da América e a Rússia mantêm frotas de bombardeiros formidáveis, mas as diferenças na filosofia de design e nas capacidades de suas aeronaves são impressionantes. A frota de bombardeiros dos Estados Unidos da América é moderna e altamente especializada, enquanto a da Rússia é uma mistura de modelos antigos atualizados, priorizando quantidade em vez de sofisticação tecnológica. Bombardeiros. Em 2024, os Estados Unidos da América operavam 152 bombardeiros, comparado aos 125 da Rússia. Essa diferença não é apenas quantitativa. No entanto, a frota dos Estados Unidos da América inclui aeronaves avançadas como o B-50 e 2H Stratofortress, o B-1B Lancer e o B-2 Spirit. O B-52, introduzido nos anos 50, ainda está em... O serviço provavelmente permanecerá ativo por décadas, ilustrando sua adaptabilidade e eficácia de design. O B-1B Lancer, que entrou em serviço na década de 80, é uma aeronave versátil capaz de missões convencionais, anteriormente até nucleares, mas foi convertido para um papel apenas convencional, sob o Tratado Strategic Arms Reduction Treaty com a Rússia. O B-2 Spirit, operacional nos anos 90, oferece ataque de precisão de longo alcance e furtividade. O novo B-20 e um Raider, que substituirá muitos B-2 e B-1, promete iniciar uma era de bombardeiros avançados, furtivos e de alto desempenho. A Rússia, por outro lado,
ainda depende de bombardeiros mais antigos como o Tupolev Tu-90 e 5, Tu-160 e Tu-20 e 2000. Apesar das atualizações, esses bombardeiros têm origens que remontam a décadas. O Tu-995, introduzido em 1956, é um bombardeiro estratégico turbohélice que foi modernizado ao longo dos anos. Porém, sua idade e limitações de design o tornam inferior aos seus equivalentes americanos. O Tu-160, conhecido como Cisne Branco, é um dos bombardeiros supersônicos mais poderosos da Rússia, em serviço desde 1987. Apesar de suas impressionantes capacidades, o Tu-160 ainda não se equipara ao B-2, projetado especificamente para missões furtivas de penetração profunda. O Tu-2020-2003 é um bombardeiro supersônico utilizado principalmente em ataques táticos. No entanto, seu alcance de cerca de 7 km e 1,6 km e capacidade de carga de quase 53 mil libras são inferiores aos dos bombardeiros americanos. A diferença de custo entre os bombardeiros russos e americanos também pinta um quadro bastante vívido. Mil esmo, considerando o custo dos bombardeiros nucleares Tu-160.000 modernizados, a diferença ainda é impressionante. As estimativas para o preço do primeiro variam entre 163 milhões e 300 milhões por unidade. Enquanto isso, um único B-2 custa bem mais de 2 bilhões de dólares. Essa diferença ilustra a tecnologia avançada, as capacidades furtivas e o investimento de longo prazo nos programas de bombardeiros americanos. As tendências vistas em jatos de combate e bombardeiros também se aplicam a todas as outras categorias importantes nas frotas de ambos os países. A conclusão é sempre a mesma. A Força Aérea dos Estados Unidos da América tem mais deles, e eles são muito melhores. Em vez de nos aprofundarmos nos detalhes de cada tipo e repetir a mesma conclusão, vamos dar uma visão geral de como essas categorias se acumulam nos Estados Unidos da América, Força Aérea e a Força Aérea Russa. No papel de apoio aéreo próximo, Close Air Support, que foca em ataques de precisão para apoiar operações terrestres, os Estados Unidos da América têm uma vantagem notável com 314 aeronaves em comparação com as 194 da Rússia. A frota dos Estados Unidos da América inclui o lendário A-10-100 Thunderbolt, uma fera em combate próximo. Os Estados Unidos da América também empregam aeronaves especializadas como o A-60-30 Gunship, para fornecer poder de fogo e suporte no campo de batalha, e a Rússia apenas 194 aeronaves Su-25, né? Embora o Su-25 seja eficaz em seu papel, não é equivalente ao AC-130. No caso de aeronaves de transporte, a diferença é ainda maior. Os Estados Unidos da América têm 684 transportes, em comparação com os 387 da Rússia. Mas, como sempre, não é só sobre números. A frota dos Estados Unidos da América redefine o significado de transporte. Projetado para alcance global, com aeronaves como o SIC-17 Globemaster 3C-130, Hércules e o enorme SIC-5 Galaxy. Essas aeronaves podem transportar de tropas a maquinário pesado por longas distâncias. Já a frota de transporte da Rússia possui modelos mais antigos, como o Il-70 e I-6, limitando muito sua flexibilidade operacional. Em suma, a Rússia não consegue acompanhar globalmente. Então existem os petroleiros. A Força Aérea dos Estados Unidos da América opera 522 aviões-tanque, enquanto a Rússia só tem 19. Isso não é apenas uma pequena diferença, é um divisor de águas. Mais uma vez, tudo se resume a projetar poder globalmente com uma frota impressionante de tanques escassez. Um 35 e KC-46 permitindo aos Estados Unidos da América estender o alcance de sua força aérea, algo que a Rússia não pode igualar. E quanto a uma aeronave de missão especial, os Estados Unidos da América lideram com 237 aeronaves em papéis como reconhecimento, guerra eletrônica e postos de comando aéreos. A Rússia, com apenas 75, é superada em número, variedade e capacidade. Além disso, as plataformas dos Estados Unidos da América se unem para fornecer inteligência global e capacidades de ataque. Na Rússia, cada aeronave adota sua própria estratégia. Em termos de treinamento de aeronaves, os Estados Unidos da América têm 1.531, enquanto a Rússia opera 485.
Essa discrepância ressalta outra diferença crucial entre a United States Air Force e a Vojenno-Vozdushny Sily. Os Estados Unidos da América têm significativamente mais pessoal da Força Aérea. Estimativas de 2024 apontam quase 320 mil soldados em serviço ativo na Rússia. Não ultrapassam 200 mil. Devido ao grande número de pessoal em serviço ativo, os Estados Unidos da América precisam de mais plataformas de treinamento que possam realizar o trabalho. E eles têm isso desde treinadores básicos como o T-6 Texan II, até aeronaves avançadas como o T-38 Talon. Mas os Estados Unidos da América não só têm melhores plataformas de treinamento para o pessoal da Força Aérea, eles têm um treinamento melhor, ponto final. A Rússia prioriza o envio de mensagens políticas em detrimento da preparação para as realidades da guerra moderna. É por isso que eventos militares como Zapad, Vostok, Sentir e Kavkaz são projetados apenas para serem massivos em escala e impressionantes no papel. Enquanto o Kremlin realiza desfiles militares e exibições estratégicas de poder, seus pilotos registram apenas cerca de 100 a 120 horas de voo anualmente. Ainda pior, os pilotos de caça russos ficam na extremidade inferior dessa faixa. Em contraste, pilotos da United States Air Force registram em média cerca de 147 horas anuais em aeronaves armadas, mirando 180 horas para atender padrões da OTAN, com alguns historicamente registrando até 240 horas em condições ideais, além de tempo extra em simuladores de alta fidelidade. Essas horas extras não são meros números no papel. Elas representam mais prática, reflexos aprimorados e domínio de táticas avançadas. Elas permitem que os pilotos dos Estados Unidos da América treinem para missões, multifunções e cenários complexos que seus equivalentes russos só podem sonhar em executar em combate real. É uma coisa ter uma máquina hábil, é completamente outra coisa implantá-la com sucesso em um espaço aéreo contestado. Por isso, não importa quantos modelos de aeronaves modernizadas a Rússia traga para sua frota. Sem treinamento consistente e suficiente dos pilotos, essas máquinas não atingirão seu potencial máximo. O mesmo se aplica à experiência de combate. A Força Aérea dos Estados Unidos da América passou mais de um século aperfeiçoando sua arte em alguns dos conflitos mais desafiadores do mundo. Desde a Primeira Guerra Mundial até as campanhas no Iraque e Afeganistão, passando pela Guerra Fria, Vietnã e Guerra do Golfo, os aviadores americanos enfrentaram quase todos os cenários imagináveis. A Segunda Guerra Mundial foi quando a United States Air Force, ou seu antecessor, para ser preciso, realmente se tornou a força aérea mais poderosa do mundo, operando até 2.400.000 pessoal e 80 mil aeronaves. Esses compromissos vão além de implantações isoladas. Eles representam anos de operações sustentadas, frequentemente em coalizão com aliados. Essas missões mostraram a habilidade da United States Air Force de se adaptar a ameaças em evolução, trabalhar com parceiros multinacionais e realizar missões sob forte pressão. Para a Força Aérea Russa, a versão é outra. Sua experiência operacional concentra-se principalmente em conflitos regionais, como a intervenção na Síria e o apoio limitado na Líbia. Embora essas missões tenham permitido à Rússia mostrar algumas de suas capacidades aéreas, elas empalidecem em comparação à amplitude e intensidade dos Estados Unidos da América operações. A Vojenno-Vozdushny Sily atua principalmente dentro de sua esfera de influência, concentrando-se em territórios próximos e ex-estados soviéticos. E é precisamente aí que reside a principal diferença entre os Estados Unidos da América, Força Aérea e a Força Aérea Russa. Os tipos e quantidade de aeronaves, o treinamento e as implantações contam a mesma história. Os Estados Unidos da América consideram o poder aéreo uma ferramenta para dominar globalmente, alcançando todos os cantos do mundo. A United States Air Force é projetada não apenas para proteger o solo americano, mas também para projetar poder através dos continentes. Essa ambição baseia-se na doutrina da superioridade aérea, onde controlar os céus é crucial para o sucesso militar. O objetivo não é vencer a batalha, mas moldar o ambiente estratégico muito antes do início do conflito. A Rússia, em contraste, apenas olha para dentro. A doutrina do país foca principalmente na defesa regional, protegendo suas fronteiras e áreas de influência críticas. O Vojenno-Vozdushny Sily funciona como um escudo, não uma espada. Ao contrário da United States Air Force, que busca dominar o espaço aéreo distante, o foco da Rússia é negar aos inimigos acesso ao seu território. Ele se apoia fortemente em estratégias de negação de área de anti-acesso,
A-2AD, tecendo uma teia de defesas aéreas que tornam a intrusão custosa e perigosa. Pegue os sistemas S-400 e S-500 como exemplo. Essas são as tecnologias essenciais na estratégia russa. Esses sistemas são projetados não para ofensivas amplas, mas para construir uma fortaleza impenetrável. O S-5000 sozinho supostamente é capaz de defender contra até 10 mísseis balísticos hipersônicos em altitudes tão altas quanto 120 milhas. A doutrina militar russa apoia essa mentalidade defensiva. No Voyeno-Vozdushny Sily, aeronaves e sistemas de armas são projetados para forte integração com as forças terrestres, atuando como artilharia aérea em vez de operadores independentes. Até os bombardeiros estratégicos russos têm papel secundário, reforçando principalmente a dissuasão nuclear em vez de conduzir campanhas aéreas de longo alcance. Em contraste, a United States Air Force prospera na flexibilidade e poder de projeção, como evidenciado em sua frota. A doutrina dos Estados Unidos da América é baseada em operações ágeis, combinando caças, bombardeiros e aeronaves de apoio para neutralizar as defesas inimigas e estabelecer supremacia aérea. Isso faz com que os F-22 e F-35 sejam mais do que jatos de ponta. Eles são símbolos de uma estratégia que prioriza o controle do ar, não importa o teatro de guerra. Seja no Oriente Médio, no Pacífico ou na Europa Oriental, a United States Air Force opera com a mesma intenção, criando um espaço aéreo onde suas forças podem manobrar livremente e ditar os termos. O treinamento reflete esses objetivos. Os pilotos americanos participam de exercícios rigorosos que simulam operações globais, frequentemente em ambientes complexos com forças conjuntas multinacionais. Os exercícios de bandeira vermelha imitam cenários de alto risco onde a coordenação entre unidades aéreas, terrestres e navais é essencial. Os exercícios militares russos em larga escala concentram-se principalmente na defesa das fronteiras e no gerenciamento de conflitos regionais. Essa ênfase é exibida de forma marcante na Ucrânia. Quando a Rússia invadiu em 2022 sua força aérea, atacou com força, visando aeródromos e defesas aéreas. Parecia uma campanha de contra-ataque aéreo coordenada. Porém, essa campanha não se manteve. A Voyeno-Vozdushny Sily não conseguiu estabelecer superioridade aérea, mesmo enfrentando um oponente quase sem força aérea moderna. Logo, os caças e bombardeiros russos retornaram a papéis de apoio às forças terrestres sem suprimir totalmente as defesas aéreas ucranianas, diferente da abordagem que a United States Air Force teria. Sua doutrina exigiria um ataque aéreo em várias fases, integrando a supressão das defesas inimigas, bombardeio estratégico e inteligência, vigilância e reconhecimento, inteligência, vigilância e reconhecimento. Munições guiadas com precisão, aeronaves furtivas e guerra eletrônica seriam usadas para cegar, confundir e sobrecarregar o inimigo. Em suma, o controle do espaço aéreo seria priorizado. Podemos falar sobre operações terrestres. A Ucrânia também expõe para o mundo o custo da doutrina falha da Rússia. As grandes perdas russas na Ucrânia evidenciam seu planejamento operacional rígido e desatualizado. Os caças e helicópteros russos são usados como ferramentas brutas, tornando-os vulneráveis a ameaças modernas como manpads e drones. Isso explica a perda de cerca de 369 aviões e 329 helicópteros na Ucrânia em menos de 3 anos. Preso na era soviética e seus conceitos, o Voyeno-Vozdushny Sily não tem autonomia para inovar e liderar campanhas independentemente. Tendência semelhante é observada na organização da Força Aérea Russa. O Voyeno-Vozdushny Sily é completamente subordinado ao exército militarmente centrado. Ele luta com flexibilidade em combate. Já a United States Air Force opera com maior autonomia, permitindo que tome a iniciativa e ajuste as táticas em tempo real. A Força Aérea dos Estados Unidos da América não apenas segue o exército, ela direciona o rumo da batalha. A Força Aérea Russa é apenas um coadjuvante, frequentemente incapaz de tomar decisões autônomas e planejar suas próprias operações. Por isso, os ataques aéreos russos frequentemente não têm a coesão necessária para resultados decisivos. Mas a doutrina é mais do que apenas como as forças são usadas. Também é sobre o que eles visam alcançar. Para a United States Air Force, o poder aéreo é uma ferramenta estratégica que molda a geopolítica global. É uma forma de dissuadir adversários, acalmar aliados e impor normas internacionais. A presença de aeronaves militares americanas em regiões contestadas envia uma mensagem clara.
Os Estados Unidos da América estão prontos para agir. A Rússia volta a focar na dissuasão em suas proximidades. Seu poder aéreo reforça sua imagem como um ator regional, capaz de defender sua pátria e intimidar vizinhos. A ênfase em bombardeiros capazes de carregar armas nucleares e defesas aéreas integradas apenas serve para apoiar esse objetivo. Esses elementos sinalizam força sem necessariamente projetá-la muito além da Rússia. Em suma, Estados Unidos da América e Rússia dependem significativamente de suas forças aéreas. Contudo, eles o fazem de formas muito distintas e com propósitos finais diversos. Compreendendo a diferença primordial entre a United States Air Force e a Wojenno-Vozdушные Силы, todas as outras discrepâncias se tornam muito mais claras. Você entende por que a Força Aérea Russa está atrasada em termos de tecnologia, eficiência operacional e prontidão para o combate, com apenas uma fração de sua frota apta a voar, enfrentando atrasos, desempenho abaixo do esperado, práticas de manutenção ruins e falta de verificações rotineiras. A Rússia não considera a Wojenno-Vozdушные Силы um ramo independente com objetivos estratégicos próprios. Está lá somente para apoiar o exército e ficar perto de casa, nada mais. Essa mentalidade impediu a Wojenno-Vozdушные Силы de desenvolver uma doutrina de combate aéreo coerente e adaptável ao campo de batalha moderno. Também acorrentou os pilotos russos com estruturas de controle rígidas do solo. Simultaneamente, a United States Air Force desenvolveu capacidades focadas na superioridade aérea, ataques precisos e alcance global, priorizando tecnologias como furtividade, radares avançados e armamentos de ponta. Por isso, seus pilotos altamente treinados podem superar os homólogos russos em armamento em todos os cenários. Agora, deixe-nos fazer-lhe uma pergunta. A enorme diferença entre as forças aéreas dos Estados Unidos da América e da Rússia te surpreendeu? Ou você sempre soube que há mais na história além de números e equipamentos? Compartilhe suas respostas nos comentários abaixo. Confira as diferenças entre soldados americanos e russos ou assista a este outro vídeo.